Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de História do Brasil, nós chegamos ao nosso segundo e último vídeo sobre a Era Vargas. No primeiro vídeo a gente viu o começo, né, como é que o Vargas chegou ao poder, como que ele toma algumas ações para controlar as crises que estavam acontecendo. A gente viu a Revolução de 32, que é São Paulo, né, exigindo mudanças na política. A gente viu então que em 1934, depois de 4 anos de governo provisório, finalmente é promulgada uma nova Constituição para o Brasil, que traz uma série de avanços, conquistas tanto do ponto de vista democrático, né, do ponto de vista político para a população, entre elas a mais marcante a conquista do direito das mulheres poderem votar, e também uma Constituição que incorpora leis trabalhistas, então uma Constituição voltada ao bem-estar do trabalhador. Então, aparentemente, o povo brasileiro estava entrando num novo momento de maior participação política e de maior segurança social, e que isso poderia trazer benefícios, enfim, sociais, econômicos, políticos e etc. para o povo brasileiro, que vinha sendo meio colocado de lado no período da República Oligárquica. Mas, como vocês já devem saber, o Brasil não é para amadores. Temos uma Constituição, mas nós também temos radicalização política. O mundo está vivendo um contexto de radicalização. A gente está na década de 30. Na Europa está crescendo o nazifascismo à direita e o comunismo na esquerda. E o Brasil não está isolado do resto do mundo. Então, na década de 30, nós temos no Brasil o crescimento de movimentos de extrema-direita e de extrema-esquerda. A extrema-direita era composta basicamente, ou tinha como principal representante a AIB, a Ação Integralista Brasileira, cujo símbolo é a letra grega sigma. Por que eles escolheram essa letra, a letra sigma, eu não faço a menor ideia. É quase tão enigmático quanto a suástica dos nazistas. É um símbolo aqui da Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira, pessoal, era um movimento de inspiração fascista. Eles eram muito parecidos com os camisas negras da Itália fascista e com os nazistas da Alemanha. Bem parecido. Eles não tinham uma política, um ideal necessariamente racista como os alemães, mas eles eram extremamente nacionalistas e desenvolvimentistas, como os fascistas alemães. Eles eram extremamente xenofóbicos, assim, tinha uma aversão ao que era estrangeiro e tinham um sentimento exacerbado pelo que era nacional. Mas o principal da Ação Integralista Brasileira, o integralismo, era o fato de que eles eram absolutamente nacionalistas e autoritários. Esse era o traço mais marcante e que mais os aproximava do nazismo e do fascismo na Europa. E no outro extremo político, nós temos a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora era uma coalizão de partidos de esquerda, ou de pessoas de esquerda, antifascista, então que se posiciona contra o fascismo que está surgindo na Europa e contra o integralismo brasileiro, que era um movimento de inspiração fascista. A Aliança Nacional Libertadora era comandada pelo Partido Comunista Brasileiro. Então, a Aliança Nacional Libertadora tinha uma inspiração comunista. Então, tinha uma certa aproximação, uma certa inspiração, uma certa afinidade com a União Soviética, que nesse contexto está sendo governada por Stalin. Mas é importante ressaltar que fora da União Soviética, aliás, diria que fora do Partido Comunista Russo, não se sabia muito bem das ações do Stalin, que o Stalin estava sendo um ditador sanguinário. Os comunistas pelo mundo só vão ter noção do quão violento e sanguinário foi o governo do Stalin depois que ele saiu do governo, depois da morte do Stalin. Então, nessa época, o stalinismo, o governo do Stalin é visto como uma alternativa ao capitalismo. Ele ainda é visto de uma forma meio idealizada, assim, como um governo dos trabalhadores. Então, a Aliança Nacional Libertadora se inspirava nessa medida, né? O Partido Comunista Brasileiro se inspirava nessa medida, como um movimento antifascista e anticapitalista. Esses eram os dois extremos da política nacional. E quando nós temos extremos na política, em geral as pessoas tendem a ir para um lado ou outro. As visões moderadas acabam um pouco perdendo espaço. Vou comentar aqui rapidinho a Ação Integralista Brasileira. Ali do lado direito, um cartaz dos integralistas, o sigma como símbolo nacional, ali um integralista pregando o símbolo no mapa do Brasil. E o lema deles que era o Anauê, era um cumprimento, da mesma forma que os nazistas faziam o Heil Hitler, ou que os italianos cumprimentavam, né, o Duce
né, o Mussolini, os integralistas brasileiros não tinham um líder, né, não tinham um Duce ou um Führer para seguir, mas eles usavam como complemento esse Anauê. O Anauê seria uma palavra de origem indígena, então eles usam essa coisa do nacionalismo, de valorizar o que é nacional, então escolheram uma palavra de origem indígena, mas o gesto é semelhante ao gesto dos nazistas e fascistas, né, de erguer a mão, né, o Anauê, que vocês estão vendo aqui na imagem de baixo. Na imagem de cima, um grupo de mulheres integralistas, né, todas uniformizadinhas. Então, a coisa da uniformidade, de todo mundo ser igual, da organização que a gente estudou nas aulas sobre nazismo e sobre fascismo, o integralismo tinha igual. Tá? Então, era bem parecido. Bom, fiquem alertas quando vocês verem hoje em dia uma galera aqui no Brasil querendo fazer ressurgir a ação integralista brasileira, usando esse símbolo da sigma, usando o uniforme, né, que era a camisa com o simbolinho aqui no braço, igual os nazistas tinham, com o simbolinho no braço, enfim. Tem uma galera, principalmente jovens, hoje em dia no Brasil, que acham isso legal. Então, fiquem atentos e tomem cuidado, porque o integralismo nada mais é do que a versão brasileira do nazismo e do fascismo. Fascismo, né? Mas conversa também com o nazismo. Então, tomem cuidado com os integralistas. A gente tinha a Aliança Nacional Libertadora. O integralismo teve uma participação importante na política brasileira, mas não chamou muito atenção. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Eles não chamaram muita atenção, mas tiveram uma participação muito importante. A Nacional Libertadora, muita atenção, mas a participação dela se deu de um jeito que ela não queria. De 1935, a Aliança Nacional Libertadora, comandada, chefiada pelo Partido Comunista, e tendo como um de seus principais líderes Luiz Carlos Prestes, que era tenente do Exército Brasileiro, mas se aproximou das ideias comunistas, parte do Exército Brasileiro nas décadas de 20 e 30 se aproxima das ideias comunistas. Luiz Carlos Prestes, então, ele era do Exército, ele vai participar de movimentos de esquerda, ele vai participar de um movimento, de uma tentativa de revolução na década de 20, que foi a Coluna Prestes, enfim, ele tem um histórico de comunismo. Em 1935, Prestes era o principal líder da Aliança Nacional Libertadora, e a Aliança Nacional Libertadora tinha uma forte atração, principalmente sobre jovens oficiais do Exército Brasileiro, sobre tenentes. Então tinha uma parte dos tenentes que era mais de direita e apoiavam Getúlio Vargas, e tinha uma parte dos tenentes que era mais de esquerda e eram contrários ao governo Vargas. O Luiz Carlos Prestes era dessa ala mais à esquerda. Fez no ano de 1935 um discurso muito forte contra Getúlio Vargas. O discurso muito forte contra Getúlio Vargas foi o pretexto que Vargas utilizou para decretar a ilegalidade da ANL, da Aliança Nacional Libertadora. Isso foi em julho de 1935. Então, acusando a Aliança Nacional Libertadora de conspirar contra o governo, de planejar uma revolução comunista, e aparece na imprensa, na Revolução Comunista de 1935, tentar colocar a imagem da Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento contra o governo de Getúlio Vargas, porque eles consideravam o governo de Getúlio Vargas autoritário, como um movimento golpista, enfim, a ameaça comunista. Como uma forma de protestar contra essa proibição da ANL, né, da ANL se tornar uma instituição, uma organização ilegal, o Partido Comunista organizou um levante armado no Brasil. E um levante armado com participação de alguns oficiais, de tenentes do Exército Brasileiro. Então, quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro, parte de seus soldados, tenentes, pegando em armas, se levantar contra o governo federal, para se levantar contra o governo de Getúlio Vargas. A tentativa de levante, né, de insurreição de soldados pelo Partido Comunista contra o governo de Getúlio Vargas ficou conhecido como intentona comunista. A palavra intentona é uma expressão pejorativa. O Exército Brasileiro chamou de intentona esse movimento. Intentona quer dizer uma tentativa descabida, uma tentativa louca. Pessoas sem noção tentaram fazer um negócio impossível. Isso é uma intentona. Então a intentona comunista seria esse levante de alguns soldados que não tinham chance nenhuma de vencer, mas que se levantaram, pegaram em armas contra o governo federal. E o governo federal rapidamente sufocou a revolta com a ajuda do exército e prendeu os revoltosos. Isso foi rápido.
mas e a imprensa noticia, por exemplo, como vocês podem ver nesse jornal aqui embaixo, ó, ditado por um movimento de caráter extremista. Então são extremistas, são terroristas, são comunistas, são pessoas perigosas que estão atacando o governo e ameaçando o perigo comunista. A desculpa que o Vargas precisava poderes. A Constituição foi promulgada em 1934, estão lembrados? Aí o Vargas falou, ó, a Constituição prevê eleições. Teremos. Mas enquanto não isso, eu continuo no governo provisório. E o governo provisório vai se mantendo. Em 1935, a intentona comunista, Vargas ainda no poder. Em 1936, haveria eleições. Comunista, Getúlio Vargas declara sítio. O que é o estado de sítio? É uma situação em que as garantias constitucionais são suspensas e o governo federal pode agir por decreto, né? O presidente não precisa da aprovação do poder legislativo. Então o estado de sítio faz com que Getúlio Vargas concentre poderes. Depois de declarar estado de sítio, ele declara estado de guerra, e essa situação se mantém de 1936 a 1937. Estado de guerra, porque o Brasil estava sob ameaça de um ataque comunista. A intentona comunista, que foi uma revolta que não tinha a menor chance de dar resultado, foi usada como pretexto para dizer, o Brasil está sob ataque. Então Getúlio Vargas colocou em estado de guerra para ele poder governar com plenos poderes novamente. Foi utilizada pelo Getúlio Vargas, com o apoio das Forças Armadas, para se livrar dos opositores. Então os políticos que faziam críticas ao governo, os jornalistas que faziam críticas ao governo, os intelectuais e mesmo membros das oligarquias tradicionais que não estavam satisfeitos com o governo de Getúlio Vargas foram silenciados. Alguns foram presos, outros expulsos do país, alguns foram ameaçados, enfim, vários foram prejudicados de diversas formas. Então foi uma forma que Getúlio Vargas encontrou de silenciar a oposição. Em 1937, nós temos a descoberta, entre aspas, do Plano Cohen. O que era o Plano Cohen? O Plano Cohen era um plano internacional comunista, era um plano do comunismo internacional, com a ajuda da União Soviética, para o Brasil, para que os comunistas tomassem o poder no Brasil. E esse plano incluía depredações de patrimônio, incêndio de igrejas, porque os comunistas não gostam de igreja, não gostam de Deus, então incendiavam igrejas, massacres de pessoas, saem matando gente, e estupros, assim, porque os comunistas são cruéis. Então, esse era o plano, né, de invadir o Brasil, destruir patrimônio, incendiar a igreja, matar gente, estuprar mulheres. Então, esse seria o plano comunista para transformar o Brasil num país comunista. Foi utilizado pelo Vargas para decretar em 1937 um novo estado de sítio, um novo estado de guerra. E saiu na imprensa, né, as instruções do Comintern, né, que é o escritório central do Partido Comunista da União Soviética, para a ação de seus agentes contra o Brasil. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. Então o Exército Brasileiro, graças ao seu brilhante trabalho de investigação, conseguiu descobrir o plano e evitar que ele fosse concretizado. Esse plano Cohen nunca existiu. Dirigiu o plano Cohen foram pessoas ligadas à ação integralista brasileira. Então os integralistas, um suposto plano comunista, falaram, use isso aqui para conseguir se livrar dos comunistas, para você conseguir apoio do povo para combater os comunistas. O Vargas pegou, chamou o exército e falou, a gente vai dizer que os comunistas estão ameaçando atacar o Brasil e o povo aceitar que a gente faça qualquer coisa para impedir que as mulheres sejam estupradas e os homens sejam massacrados. E foi isso. O Cohen foi uma grande fake news da época, para o povo achar que o Brasil estava sob ataque dos comunistas. Mas o Brasil não estava sob ataque dos comunistas. No Brasil, Getúlio Vargas decreta um novo estado de guerra, implementa censura à imprensa e ao rádio, para que a imprensa e o rádio não divulgassem ideias perigosas, porque o Brasil está sob ataque. Mandou prender o comunismo, prestem atenção, prender suspeitos, não são pessoas comprovadamente que passaram por julgamento, não. Suspeito de comunismo pode ser preso. E no dia de 1937, Getúlio Vargas, com a ajuda das Forças Armadas, fecha o Congresso e outorga uma nova Constituição. Outorgar quer dizer impor. Então aquela Constituição de 34 nem chegou a valer. A Constituição de 34 determinava eleições, as eleições nem foram feitas. Em 37, Getúlio Vargas cria uma nova Constituição,
que concede plenos poderes a ele, e a partir de 1937, então, o Brasil se torna oficialmente uma ditadura, e Getúlio Vargas se torna oficialmente um ditador. De 30 a 37 é um governo provisório, mas vocês estão vendo que é um provisório muito longo, é um provisório que o Vargas sempre vai adiando a saída dele do poder. Em 1937 ele fala, não, para proteger o Brasil da ameaça comunista, o Brasil precisa de um governo forte. E aí ele se declara ditador para defender o Brasil, para proteger o Brasil. E aí, a partir de 1937, que o governo de Getúlio Vargas claramente adota um estilo fascista de governar. Getúlio Vargas cria para si uma figura muito parecida com a de Mussolini. A propaganda varguista é muito parecida com a propaganda fascista. Os rituais, os comícios, etc., que Getúlio Vargas faz, são muito parecidos com as cerimônias fascistas e nazistas. Os discursos de Vargas são muito parecidos com os discursos de Mussolini e de Hitler. Então, a partir de 1937, o Brasil se torna oficialmente uma ditadura com aspirações fascistas. De que isso era para proteger o Brasil da ameaça comunista. 7, que a gente entra num período da história do Brasil conhecido como Estado Novo. Então a gente chama de Era Vargas, o período de 1930 a 1945. E a gente chama de Estado Novo a ditadura de Getúlio Vargas, de 37 a 45. Há quem considere que já desde 1930 é uma ditadura, mas oficialmente é um governo provisório. É um governo provisório de 7 anos, mas é um governo provisório. É ditadura de fato, claramente, oficialmente, com o Getúlio Vargas falando eu governo esse negócio do jeito que eu quero, eu mando sozinho nisso aqui, é a partir de 37, com a Constituição de 37, que determina que o Brasil é governado daquela forma e tem aquele sistema de governo. No Estado Novo, é o chefe supremo. Da forma que o Mussolini na Itália é chefe supremo, Duce, que o Hitler na Alemanha é chefe supremo, Führer, Getúlio Vargas é chefe supremo do Brasil. O ideal do Estado Novo é a unidade nacional. Da mesma forma que os italianos têm que ser unidos para se defender das ameaças externas, ou na Alemanha nazista os alemães têm que ser unidos, os brasileiros têm que ser unidos. Então, tudo que rompe com a divisão, tudo que rompe com a unidade, tudo que gera divisão tem que acabar. O que os alemães fizeram para acabar com as divisões dentro da Alemanha? Acabaram com os partidos políticos. Tinha só o partido nazista. Na Itália, acabaram com os partidos políticos. Tinha só o partido fascista. No Brasil, Getúlio Vargas acaba com os partidos políticos, porque os partidos políticos geram divisão. Então não tem que ter partido político. Todo mundo é uma coisa só. E uma república federativa, os estados tinham autonomia. Getúlio Vargas fala, não, os estados não têm que ter autonomia, porque isso gera divisão. Então, o presidente manda no Brasil inteiro. Os estados não têm autonomia. Os estados, tudo que forem fazer, tem que pedir permissão para Vargas. E significativo, né? O Vargas fazia várias cerimônias, vários comícios. Ele utilizava muito o estádio de São Januário, que na época era o maior estádio de futebol do Brasil. O Maracanã ainda não existia, o Mineirão ainda não existia, o Beira-Rio ainda não existia. O maior estádio do Brasil era o estádio de São Januário, que é o estádio do Vasco. Ele fazia muitos comícios no estádio de São Januário, em frente à multidão. E com o Estado Novo, ele faz uma cerimônia muito marcante, muito simbólica, em que as bandeiras dos estados foram queimadas, para dizer que não tinha mais estados, agora era Brasil, era tudo uma coisa só. E aí fez bolsinhas como essas aqui da foto, né? Cada uma carregando a bandeira de um estado, ela ia até uma fogueira e colocava a bandeira na fogueira para, né, não tem mais estados. Simbolicamente, a primeira bandeira queimada do estado de São Paulo, que foi o estado que se levantou contra Vargas em 32, e era o estado que mais protestava contra a centralização do poder, era o estado que mais queria a República Federativa. Então é o primeiro estado a ter a bandeira queimada, aquilo era simbólico, né? Dizer, olha, agora quem manda é Vargas. Extremo, mesmo estilo do fascismo e do nazismo. Tudo que tem no Brasil é bom, o que vem de fora do Brasil é pior. No Brasil tudo é melhor, mais legal, mais bonito, mais interessante. O Brasil é da hora e o resto é zoado. Então, nacionalismo extremo. E forçador e autoritário. Um Estado que planeja a economia, um Estado que interfere na produção, um Estado que controla os trabalhadores. Tinha sindicatos, mas os sindicatos eram vinculados ao governo federal, então o governo controlava os sindicatos. Um governo que fixa o currículo escolar, que determina o que vai ser ensinado nas escolas, da mesma forma que os fascistas e os nazistas faziam na Europa. Mesmo estilo. Aí você vai me dizer, para que controla a economia não é um Estado comunista? Não necessariamente. No fascismo, o Estado economia. No nazismo, o Estado controlava a economia. No Estado Novo brasileiro, o Estado controla a economia. Mas as empresas ainda são empresas particulares, ainda são empresas privadas. Os empresários
ainda estão ganhando dinheiro com isso. Ainda existe livre mercado. Então, o Estado controla a economia no sentido de que o Estado vai planejar o que vai ser, o Estado vai direcionar os rumos que a economia vai tomar. Mas as empresas ainda são particulares. Ainda é uma economia de mercado. Então, você tem um capitalismo com intervenção nacionalista, que tenta fazer com que o que é nacional prevaleça sobre o que é internacional. Não é esquerda, não é comunismo. É um capitalismo autoritário com interferência do Estado no planejamento, mas que ainda respeita a propriedade privada e respeita o livre mercado. E é o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda, assim como a gente estudou lá no nazismo e no fascismo, que a propaganda era muito importante para a imagem do líder, para a imagem da nação, no Brasil é a mesma coisa, o DIP do Getúlio Vargas. Ele cuidava a imprensa, então era o Departamento de Imprensa e Propaganda que olhava os jornais e falava essa notícia pode publicar, essa não pode, fazia censura aos programas de rádio, fazia censura a peças de teatro, né, censurando e impedindo de serem encenadas peças que tinham imoralidade, mensagens ruins para a população ou críticas ao governo, e a mesma coisa com o cinema. Também era o DIP que produzia um noticiário, um programa de rádio que ia todos os dias ao ar e que tinha que passar em todas as rádios, que era A Hora do Brasil, que depois passou a se chamar A Voz do Brasil. E existe até hoje esse programa, que é um programa oficial do governo. E esse programa Vargas era para fazer propaganda do governo Vargas. O DIP também fazia propaganda do presidente, então passar a imagem do Getúlio Vargas como o pai dos pobres, o Getúlio Vargas como um grande homem, o Getúlio Vargas como uma pessoa boa, uma pessoa que defende o país e que deve ser amado por todos. E também para isso, o DIP organizava grandes eventos de massa, grandes comícios, onde o Getúlio Vargas discursava, onde fazia grandes cerimônias para que as pessoas idolatrassem o seu governante. Então percebam que é muito parecido na Itália e com o que tinha na Alemanha na mesma época. Também vai implementar uma série de transformações na economia. Ele tinha uma visão diferente, o Getúlio Vargas, dos políticos da República Oligárquica. Então a economia do Brasil vai se transformar. A crise de 29, claro para os brasileiros que a economia era muito frágil, porque o Brasil dependia quase que exclusivamente do café. Então uma das primeiras medidas do Getúlio Vargas foi diversificar a produção agrícola. O Brasil, além de ser um grande produtor de café, passou a ser também um grande produtor de açúcar e de algodão. Então o Brasil não dependia mais só do café, tinha outros dois produtos importantes para serem exportados. Além disso, faz parte do pensamento do Estado Novo, da ideologia do Estado Novo, transformar o Brasil num país industrializado. Então Getúlio Vargas vai investir pesadamente na industrialização do Brasil, com incentivos fiscais e facilitação de empréstimos para os empresários, e com o próprio Estado colocando dinheiro estatal no que a gente chama de indústria de base. Indústria de base é a produção de bens de capital. O que é bens de capital, ou o que são bens de capital? O pessoal da administração tem que saber isso. Da informática é legal saber, da administração tem que saber. Bens de capital se geram outros produtos. Então, um bem de capital que o Brasil começou a produzir muito nessa época, o aço, através da Companhia Siderúrgica Nacional. O aço é um produto que faz outros produtos. Então você usa o aço para fazer outras coisas. O aço é a fusão de ferro e carbono. Aí você tem uma liga metálica que é o aço e você usa o aço para fazer outras coisas. Então a indústria de base é aquela que produz coisas que são usadas para produzir outras coisas. A indústria de base era controlada pelo Estado. Então o Estado brasileiro cria a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil tem uma empresa estatal para produzir aço e esse aço vai ser utilizado na indústria nacional. Cria a Companhia Vale do Rio Doce, que era uma companhia estatal de mineração, para conseguir os minérios necessários para a indústria. Cria a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então percebam que existe um investimento do Estado, o Estado brasileiro investe nos setores básicos, nos setores estratégicos da economia. E essas empresas se tornam símbolos nacionais. A Companhia Siderúrgica Nacional se torna um símbolo do Brasil, um símbolo do desenvolvimento do Brasil. A Companhia Vale do Rio Doce, mesma coisa. Tanto a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, quanto a Companhia Vale do Rio Doce, hoje são empresas privadas, elas foram privatizadas na década de 90, mas elas durante muito tempo representaram eram símbolos nacionais, fazia parte do discurso nacionalista. Olha como essas empresas são grandes, olha como essas empresas são importantes, e são empresas brasileiras. E não são apenas brasileiras, elas pertencem ao povo, são estatais, então elas pertencem ao povo brasileiro. Então,
também era utilizado no discurso nacionalista, a implementação dessas indústrias estatais, dessas grandes companhias estatais. O Estado Novo faz parte desse nacionalismo e do desenvolvimento do Brasil, industrializar o Brasil. Então percebam que o Vargas tinha uma visão diferente. Ele não enxergava a agricultura como a grande salvação do Brasil, ele enxergava a industrialização como o caminho para o desenvolvimento. E a industrialização tem como objetivo aumentar a autossuficiência. Se o Brasil é capaz de produzir, ele depende menos das importações. E numa visão nacionalista, quanto menos você depende do outro, mais forte você é. E também era uma forma de defender os recursos do Brasil. Então, o nacionalismo, né, do Estado Novo incentivou medidas como as seguintes que o Getúlio Vargas tomou. Como, por exemplo, todas as jazidas de petróleo passaram a pertencer à União. Então, todo o petróleo descoberto no território nacional pertencia ao Brasil, pertence ao Estado. E isso vale até hoje. Hoje, o Estado brasileiro tem mecanismos, né, tem uma legislação que permite que empresas particulares se associem ao Estado brasileiro para extrair o petróleo. Mas o petróleo pertence ao Brasil. Então, tudo que é encontrado no subsolo brasileiro pertence ao Brasil, pertence ao Estado brasileiro. Então, isso era uma forma de fazer com que empresas ou governos estrangeiros não conseguissem extrair as riquezas minerais do Brasil. Nessa época, a refinação do petróleo foi nacionalizada. Hoje o refino, né, a refinação do petróleo é feita em parceria da Petrobras com empresas privadas, né, mas nessa época foi nacionalizada. Ainda não existia a Petrobras, mas a refinação do petróleo tinha que ser nacional, tinha que ser feita por empresas brasileiras. E os estrangeiros foram proibidos, no Estado Novo, de fazer mineração, metalurgia e exploração de riquezas no subsolo. Só empresas nacionais poderiam fazer, ou o próprio Estado brasileiro. Então, o Estado Novo ele quer fazer com que o Brasil tenha controle sobre todas as suas riquezas, que não tenha participação estrangeira nas riquezas básicas do Brasil. Nesse conceito conhecido como trabalhismo, o trabalhismo é podemos considerar política, que tenta esse projeto nacional desenvolvimentista, esse projeto nacionalista de industrialização com as ideias. Então, o trabalhismo foi utilizado por Getúlio Vargas para fazer com que os trabalhadores brasileiros aderissem ao Estado Novo, apoiassem o Estado Novo. Para isso, o Vargas difundiu a ideia de colaboração entre classes. Ou seja, o trabalhador não tem que ver o patrão como inimigo. Aquela ideia marxista de luta de classes, não. Isso é coisa de comunista traidor. Tem que haver colaboração entre classes. Então o trabalhador tem que fazer a sua parte, ele tem que trabalhar bem, ele tem que trabalhar direitinho pelo desenvolvimento do país. Então, se você é um bom trabalhador, um trabalhador que faz tudo direitinho, a desenvolver o país. E essa ideia, propaganda pró-Vargas, mas as diversas leis trabalhistas criadas durante a era Vargas, porque sim, Getúlio Vargas criou várias leis trabalhistas, aquelas que foram incluídas na Constituição de 34, jornada de trabalho de 8 horas, estabilidade para gestantes, férias remuneradas, descanso remunerado, previdência social, etc, etc, etc. Tudo isso se manteve no governo Vargas. Então, Getúlio Vargas, o governo Vargas, ele instituiu uma legislação trabalhista muito interessante. Ele trouxe muitos benefícios para os trabalhadores. E elas foram reunidas na Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que é de 1943, portanto é do Estado Novo, é do período que Vargas governa como ditador. Então ele aprova uma série de leis que favorecem os trabalhadores, tem toda uma propaganda feita pelo DIP para mostrá-lo como pai dos pobres, como pai dos trabalhadores. Então tudo isso faz com que os trabalhadores olhem para Vargas e falem: esse cara é um cara legal, olha o tanto de lei que ele criou pra gente. Tudo bem que não foi assim, né? Se a gente analisar o processo histórico, não é que Vargas teve a ideia e falou assim: nossa, como esses trabalhadores sofrem, vou criar a legislação trabalhista. Não. O governo Vargas tinha paz. Então, quando essas pessoas do governo observavam que no sindicato estava havendo alguma insatisfação, avisavam o governo federal colocava uma nova lei. Antes que houvesse uma revolta, antes que houvesse uma... Então, na verdade, essa trabalhista ela vem das manifestações, das pressões, mas construiu-se pelo Departamento de Imprensa e Propaganda a ideia de que Getúlio Vargas era bonzinho,
E ele, por ver que os trabalhadores precisavam dessas leis, concedeu essas leis para os trabalhadores. Ele deu, ele concedeu, ele foi generoso. Falou, tá aqui para vocês. Era mais dócil. Se toda hora eles têm se antes deles saírem para protestar, já o governo já dá um benefício, que às vezes é menos do que eles queriam, mas já é alguma coisa, a classe trabalhadora fica mais dócil. Coisa do convencimento. O trabalhador é convencido de que ele tem que trabalhar direitinho pelo bem do país. Então você tem a classe empresarial favorecida, porque você não tem greve, você tem incentivos fiscais, você tem o governo facilitando empréstimos, dando crédito, então a vida dos empresários está ótima. E você tem a dissimulação dos salários baixos, ou seja, a imprensa não pode veicular que o salário está baixo, que tem inflação. A imprensa não pode veicular, porque isso é censurado, que a vida dos trabalhadores não é assim tão boa. Então as pessoas são convencidas de que está tudo bem. Isso faz com que, no ambiente urbano, você tenha a classe dominante dominando, os trabalhadores trabalhando, quem é rico enriquecendo, continua pobre, mas acha que não é tão pobre assim, e você tem o presidente cada vez mais poderoso. Porém, no campo, a situação era um pouquinho diferente. Foi o governo Vargas que acabou com isso. O Lampião foi morto durante o governo Vargas. Então, Vargas conseguiu um grande apoio dos coronéis, dos latifundiários. Então, no campo, Getúlio Vargas conseguiu um grande apoio dos latifundiários. Mas, para os trabalhadores rurais, Getúlio Vargas não conseguiu muita coisa, porque as reformas trabalhistas, a CLT, era para os trabalhadores urbanos. No campo, não tinha legislação trabalhista, então eles continuaram com o mesmo trabalho precário de antes. Para os coronéis, para os grandes latifundiários, excelente, não tiveram que pagar nada a mais, né? Não tiveram que melhoradores, não precisou de nada disso. Porém, os coronéis não tinham antes, né? Porque não tem eleições. Então eles não têm mais um curral eleitoral para barganhar por benefícios. Então esse poder eles acabaram perdendo. Então no campo a situação era a cidade. Aqui a gente tem de como era essa relação com o trabalhador, né, com o trabalhismo. Ali do lado esquerdo, um dos vários comícios no estádio de São Januário tem ali um cartaz dizendo... Essa frase é sensacional do cartaz. Trabalhador sindicalizado. Os sindicatos surgiram com a Revolução Industrial, vocês vão lembrar disso, como um meio de organização dos trabalhadores contra a opressão, a exploração ou contra as injustiças do sistema capitalista industrial, enfim. Então, os sindicatos eram para reivindicar melhorias. O sindicato, historicamente, o sindicato é um espaço de confronto, e negociação, né? O sindicato ele representa os interesses dos trabalhadores e vai colocar esses interesses, muitas vezes, em oposição aos interesses da classe empresarial. Só que durante o governo de Getúlio, ele acabava tendo uma função diferente, porque os sindicatos eram subordinados ao governo. Então a função do sindicato era acalmar os trabalhadores, era disciplinar os trabalhadores. Então vem essa frase, trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. O trabalhador tem que participar do sindicato, mas não para ser um trabalhador combativo e que reivindica direitos. Ele tem que participar do sindicato para ficar calminho, para trabalhar direito. Então, é de acalmar o trabalhador, não de reivindicar o que ele pedir. E ali um cartaz, né, a vitória pelo trabalho, alerta pelo Brasil. Então o trabalhador ali, né, urbano, forte, né, enrolado na bandeira do Brasil, uma pose meio heróica, né? Então, trabalhador, aquele que trabalha, aquele que se dedica, está ajudando a desenvolver o país. Então, o governo Vargas tenta colocar esse pensamento no trabalhador, ó, trabalha. Se você trabalhar, você está ajudando a engrandecer a nação. Não pensa que o salário está ruim, que a condição de trabalho... Não, você tem que trabalhar. Trabalha que você está ajudando o país. O contexto internamente, aparentemente as coisas estão pagas, né? Tem os trabalhadores sob controle, os empresários estão do lado dele, no campo os latifundiários estão satisfeitos porque ele acabou com as ameaças ali e tal. Tá tudo sob controle. Mas fora do Brasil não tem controle sobre as coisas. Na década de 30, nos primeiros anos,
ele tem uma aproximação muito grande com a Alemanha, que na década de 30 é governada pelos nazistas. Tem uma aproximação econômica. Chegou no início do Estado Novo, em que a quantidade de produtos alemães importados pelo Brasil era quase a mesma quantidade de produtos norte-americanos importados pelo Brasil. Lembre-se que o Brasil sempre foi ali um grande parceiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tiveram uma grande participação na economia brasileira. E durante o governo Vargas, o Vargas ele não abandona os Estados Unidos. Continua sendo um grande parceiro dos Estados Unidos, mas ele estreita laços com outros países. Então o Brasil se torna menos dependente dos Estados Unidos, porque o Brasil agora tem mais parceiros e o grande parceiro é a Alemanha, que está no momento de franca expansão, de franco crescimento industrial por conta da política nazista, de incentivo à industrialização, etc. e tal. O Brasil está ali participando nesse contexto. Então a Alemanha se torna um grande parceiro do Brasil. Sem contar a questão das afinidades ideológicas. Vargas é bem parecido com o governo do Hitler, do ponto de vista ideológico, tem muitas semelhanças. Os Estados Unidos não gostam dessa pressão nazistas. Não porque os Estados Unidos ficaram com ciúme, porque nós gostamos do Brasil, ou porque os Estados Unidos ficaram preocupados, meu Deus, o Brasil está tendo uma ideologia próxima do nazismo. Não. O problema para os Estados Unidos é que os Estados Unidos queriam ter acesso às matérias-primas e ao mercado consumidor brasileiro. Os Estados Unidos queriam vender os produtos deles aqui e queriam conseguir a matéria-prima do Brasil, principalmente os minerais. E o Brasil se aproximando da Alemanha, parte do brasileiro estaria à disposição da Alemanha, não dos Estados Unidos, e parte das matérias-primas brasileiras acabariam indo para a Alemanha e não para os Estados Unidos. E esse processo de aproximação na América Latina não foi só com o Brasil. A Argentina, Chile, Uruguai também estreitaram relações com a Alemanha nesse período, né, relações econômicas. E aí os Estados Unidos, e a influência da Alemanha na América Latina, de um modo geral, adota a política da boa vizinhança. O presidente Roosevelt, em 45, que foi reeleito várias vezes, e o do New Deal e tal, então ele estabelece essa política de boa vizinhança com a América Latina inteira. Então o foco era que os países da América cooperassem entre si. Na prática, que favorecesse os Estados Unidos, mas a ideia era que eles cooperassem entre si. Então, que deixassem a Europa de lado. Então, assim, diminuir a influência da Europa, principalmente da Alemanha, na América, para que eles cooperassem entre si, e isso seria uma forma dos Estados Unidos manter a hegemonia na América. Então, para esta política de boa vizinhança, o governo norte-americano começa a emprestar dinheiro para os países norte-americanos, aumenta o crédito para os países latino-americanos, melhor dizendo, aumenta a importação dos produtos latino-americanos, né, compra mais produtos latino-americanos e, em troca, busca a inserção de produtos no mercado desses países. Essa ação deu certo. Os Estados Unidos conseguiram diminuir a influência alemã, a presença alemã na América continuou forte, a presença alemã no Brasil, né, na economia brasileira continuou forte, ainda é forte, nós temos muitas empresas alemãs no Brasil, se bem que hoje em dia temos empresas de vários lugares do mundo. Mas enfim, mas os Estados Unidos conseguiram manter uma certa hegemonia na América Latina e no Brasil não foi diferente. E é justamente por conta dessa política de boa vizinhança que o Getúlio Vargas conseguiu dinheiro para construir as empresas estatais. A Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, tem uma grande usina siderúrgica na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E essa usina de Volta Redonda, que é a maior da CSN, foi construída graças a um investimento de 20 milhões de dólares dos Estados Unidos no Brasil. Então, graças à política de boa vizinhança, o Getúlio Vargas conseguiu recursos para industrializar o país. Então, o Getúlio Vargas ele soube lidar com essa rivalidade entre Estados Unidos e Alemanha. Então, ele se aproximou da Alemanha quando a Alemanha estava bem, e aí isso despertou uma preocupação nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos vieram e cobriram a oferta da Alemanha, e ele se aproxima dos Estados Unidos de novo. Então, o Getúlio Vargas ele soube, ao se colocar mais ou menos como dependente, ao mostrar para os Estados Unidos que o Brasil tinha condições de não depender só dos Estados Unidos, ele fez com que os Estados Unidos aumentassem os investimentos no Brasil. E aí ele usou esses recursos para fomentar a indústria de base no país. E é nesse contexto que aí, durante o governo Vargas e durante essa política de boa vizinhança, que o Brasil tem uma forte entrada não só de produtos norte-americanos, mas da cultura norte-americana de um modo geral. O Brasil se americaniza. E os Estados Unidos fazem uma ampla propaganda do modo de vida americano, no rádio, no cinema, nas revistas. Então,
Os filmes norte-americanos começam a chegar em grande quantidade no Brasil. Enfim, notícias, revistas, histórias em quadrinhos, música, tudo isso dos Estados Unidos começa a chegar no Brasil em grande quantidade. Diversos produtos norte-americanos entram no Brasil nessa época. O mais famoso deles é a Coca-Cola. É durante o governo Vargas que a Coca-Cola entra no Brasil. E a Coca-Cola faz a sua propaganda focada assim, em se colocar como virar uma parte da cultura brasileira, assim, fazer com que os brasileiros incorporassem a Coca-Cola na sua cultura. Então você pega aqui mesmo um peão de distância indo atrás do boi. Então, assim, fazer o brasileiro incorporar a Coca-Cola na sua cultura, mas não só consumir os produtos, mas ter um estilo de vida norte-americano, usar a roupa, comer como eles, ouvir a música deles, ver o filme deles. Então, uma incorporação da cultura norte-americana no Brasil. E fato bastante curioso, os principais agentes dessa aproximação dos Estados Unidos com a América Latina, em especial o Brasil, foi o Walt Disney. O Walt Disney, o criador do Mickey e tal. Então, eu já comentei com vocês que, nas aulas de Segunda Guerra Mundial, que ele criou o símbolo lá, a cobra vai fumar, foi ele que desenhou para a FEB, né, para a Força Expedicionária Brasileira, mas ele criou outras coisas, como, por exemplo, o Zé Carioca. Também tem um personagem mexicano que o Walt Disney criou, que ele não é famoso no Brasil, mas é muito famoso no México. O Walt Disney criou o Zé Carioca, e existe um filme chamado Alô Amigos, que é dessa época, que é o Pato Donald, ele vem para o Brasil, e o Zé Carioca apresenta a cultura brasileira para o Pato Donald. Então também foi um momento em que a cultura brasileira entrou nos Estados Unidos. Então o samba, alguns elementos da cultura brasileira entraram nos Estados Unidos. De forma um tanto quanto caricata, sim, o Zé Carioca é um malandro. As histórias em quadrinhos do Zé Carioca são ele passando a perna e tentando se dar bem. Mas você tem também artistas como Carmen Miranda, que nasceu em Portugal e é branca, virou um símbolo da cultura brasileira nos Estados Unidos. Ela virou uma artista de Hollywood, né? Também de forma um tanto quanto caricata, colocando com esse chapéu cheio de frutas tropicais. No Brasil ninguém usa esse tipo de roupa, mas enfim, ela virou um símbolo também da cultura brasileira no exterior. Então foi um momento também que o Brasil conseguiu divulgar um pouco da sua cultura, mas o principal foi a forte entrada da cultura norte-americana no Brasil. Então esse momento é um momento em que esse processo que a gente tem até hoje, que é da nossa da grande influência que nós sofremos americana nos nossos dias. A maior parte dos filmes que nós vemos, das séries de TV, das músicas que nós ouvimos, são dos Estados Unidos ou tem uma forte influência norte-americana. E aí vem fuso para Getúlio Vargas, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939. E o Getúlio Vargas se faz de morto até quando dá. Até que em 1942, o presidente dos Estados Unidos vem ao Brasil e fala: Vargas, amigão, ele realmente veio ao Brasil, ele visitou o Brasil, fala: Vargas, amigão, você vai entrar na guerra, vai fingir que não é com você, e aí? Aí o Vargas fala: eu até queria entrar, mas gasta muito dinheiro, né? E eu tava querendo investir na indústria nacional, tava querendo modernizar o país, então não sei se vou entrar na guerra, porque, né, gastos e tal. Aí os Estados Unidos investem na indústria brasileira, ajudam a modernizar. Getúlio Vargas chama o exército e fala: pega a galera, manda para a Europa, vamos ajudar a matar os nazistas e os fascistas. Então, o Brasil entra na guerra em 1942. E a entrada do Brasil na guerra em 1942 estreita as relações com os Estados Unidos ainda mais. Então, esse processo de americanização aumenta, né? Como eu disse, o Disney desenha a cobra, vai fumar, o símbolo da FEB. A relação entre Brasil e Estados Unidos fica ainda mais forte do que já era. Só que surge uma contradição para o Vargas. O Vargas tinha um gol fascista. E ele manda os soldados brasileiros lutarem contra o fascismo. Aí os brasileiros olham para o Vargas, para a Força Expedicionária Brasileira, e tá errado isso aí. Não faz sentido nossos soldados morrerem pela democracia e aqui no Brasil a gente é uma ditadura fascista. E aí o Getúlio Vargas começa a sofrer uma fortíssima, principalmente da classe política, porque ele está sendo contraditório.
Você está lutando na Europa, mas você é ditador? E aí, em 1945, Getúlio Vargas percebe complicada para o lado dele e ele marca eleições para 1946. Ele fala, ó, vai acabar a ditadura, vai ter eleições. Então, né, então vai voltar a ter partidos políticos, legaliza os partidos políticos, né, porque partido não dá para ter eleições. Então legaliza os partidos, vai ter eleições, anistia os presos políticos, né, anistiar é perdoar, né, revogar as sentenças. Então quem foi preso por perseguição política foi libertado, e o Departamento de Imprensa e Propaganda foi extinto, então não tinha mais censura, porque a democracia precisa de uma imprensa livre, então não tinha mais censura, e não tinha mais aquela propaganda pró-Getúlio Vargas. Porém, os 15 anos de Vargas, os cerca de 8 anos de ação do Departamento de Imprensa e Propaganda, associando a imagem do Getúlio Vargas, a imagem de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, o cara que criou a legislação trabalhista, o cara que desenvolveu o Brasil, etc, 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 fez com que o povo brasileiro amasse o Getúlio Vargas. Eu, inclusive, peço para que vocês deem uma pesquisada de vocês, perguntem para pais, tios, se algum avô, bisavô, tio-avô de vocês tinha uma foto de Getúlio Vargas na sala de casa, um quadro com a foto do Getúlio Vargas. Isso era relativamente comum, tá? As pessoas têm a foto de Getúlio Vargas em casa. Então a população brasileira amava o Getúlio Vargas. E a população brasileira falou, não, legal, a gente gostamos de democracia, a gente quer votar. Só que a gente quer a democracia com Getúlio Vargas. E aí surge o comunismo, queremos eleições, mas queremos que Getúlio Vargas seja candidato para a gente votar nele. E aí isso gera um problema, porque Vargas queria acabar com a ditadura e queria que ele saísse. Mas o povo queria acabar com a ditadura, não fazer pela liberdade continuar sendo ditadura, mas o povo queria votar no Getúlio Vargas. Não queria tirar o Vargas do poder, o povo queria eleições para votar no Vargas. E aí, o queremismo é isso, né? Queremos Getúlio Vargas, como está aí na foto. E aí, no dia 29 de outubro de 1945, políticos de oposição, com a ajuda de militares, que já não estavam muito contentes com Getúlio Vargas, deram um pequeno golpe. Conseguiram derrubar o Getúlio Vargas, chegaram para o Vargas e falaram, Vargas, saia do poder para evitar problemas. E antes que o Vargas usasse esse apoio popular, porque queremos eleições com Getúlio Vargas, queremos democracia com Getúlio Vargas, isso estava crescendo. E eles sabiam que o Vargas tinha muito apoio popular e que se o Vargas quisesse, ele podia dar outro golpe com apoio popular. E ninguém tiraria o Vargas do poder. E aí, então, em 29 de outubro de 1945, derrubaram Vargas antes que ele desse outro golpe com apoio popular. Aí derrubaram o Vargas. E aí Vargas voltou para São Borja e ficou quieto. E em 1940 teríamos novas eleições. O que vai acontecer nessas eleições? Esse foi o fim de Vargas? Getúlio Vargas voltará? Em que condições? E o que vai acontecer no Brasil nos anos unidos continua? Melhora? Piora? Enfim, respostas para essas e outras perguntas veremos na próxima série de vídeos, que serão 2 vídeos sobre um período da história do Brasil que nós chamamos de República Populista. É um período bem interessante e é o período que a gente vai começar a entender por que em 1964 houve um golpe militar. Então essa República Populista ela nos ajuda a entender por que nos anos seguintes o Brasil vai virar uma ditadura militar. Até mais!